Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Song Plus 2026. Esse é o nosso teste de viagem, então nós vamos de São Bernardo até Jundiaí para conferir na estrada se esse carro, por exemplo, se ele perde o desempenho quando acaba a bateria, como que fica o consumo também em modo híbrido, como que funciona os modos de condução desse carro. Vou explicar tudo isso para vocês, conferir também como se comporta a suspensão, até mesmo quesitos como a direção, isolamento acústico, vamos falar de preço, enfim. Vamos conferir realmente na prática como é viajar com o BYD Song Plus. Esse carro, claro, tem várias assistências à condução e eu vou mostrar isso num outro vídeo para que a gente possa explorar cada tema com mais calma. Um pouquinho do novo interior para vocês que mudou, a gente fala isso na avaliação completa e vamos lá então conferir como que o Song Plus se comporta na prática. Pessoal, começando o nosso teste na estrada, estamos no início da Avenida dos Bandeirantes, aliás, da Rodovia dos Bandeirantes, sempre confundo que tem o mesmo nome, né? Mas eu já resetei aqui todas as nossas informações de consumo para conferir como que fica na estrada esse comportamento aqui do Song Plus 26. Infelizmente, esse carro ele só tem um trip de consumo resetável, o que significa que nós vamos, infelizmente, perder aquela média total do trajeto entre São Bernardo e Jundiaí. Isso para priorizar essa média 100% rodoviária. Um carro desse valor, que eu já falo para vocês, ter só um trip resetável é triste, né? E você tem que resetar as informações uma por uma, o que é pior ainda. Vamos começar falando aqui sobre o conjunto mecânico. A gente tem nessa versão, digamos que GS, o Song Plus convencional, porque existe também o Song Plus Premium, que é o chamado de Song Premium, né, popularmente. Ele tem lá a tração AWD, tem um motor mais potente, etc. Aqui não, a gente tem um motor 1.5 aspirado a gasolina, ele não é flex, eu lembro para vocês. Tem 4 cilindros em linha e injeção indireta de combustível. Ou seja, um motor bastante tradicional, pelo menos esse combustão. Só que como aqui a gente tem um SUV híbrido plug-in, ele não está sozinho. Ele tem também um motor elétrico. Primeiro cito que o motor 1.5 ele rende somente 98 cavalos de potência e 12,4 kgfm de torque. A BYD não especificou a rotação. Já o motor elétrico é muito mais potente, rende 197 cavalos com 30,6 kg de torque. Então a gente pode ver que o principal aqui, na verdade, é o motor elétrico e não a combustão. De potência combinada, a gente tem então, juntando os motores, 235 cavalos de acordo com a BYD. Porém, eles não informam pra gente o torque combinado, o que dá até para entender porque realmente os motores atuam em situações e de formas diferentes, então é até complicado você chegar a um torque máximo juntando eles, né? Não basta somar os números. O câmbio aqui, como se fosse automático de uma única marcha, você não tem aquelas várias relações como um carro tradicional, e a tração, no caso dessa versão aqui, é somente nas rodas da frente. Agora, como falar de um carro híbrido, ainda mais plug-in, sem citar as baterias, né? Elas são aquela conhecida Blade LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, com capacidade nominal de 18,3 kWh. Infelizmente, a BYD não informa, pelo menos na sua ficha técnica oficiais e nos seus outros sites, qual que é a capacidade utilizável dessa bateria. Porque a gente sabe que a nominal é uma capacidade, digamos que total, mas o que você consegue usufruir realmente no dia a dia é aquele número menor. Vamos falar agora para vocês sobre preço e isolamento acústico. Vou começar pelo valor dessa vez. Nessa versão, como eu disse, não é oficialmente chamada de ES, mas é como se fosse GS, custa R$ 249.990. Pelo menos você não tem opcionais e também não tem cores. Aliás, você tem algumas opções de cores, mas elas são gratuitas, né? Assim como as duas opções de interior para esse carro. Esse aqui é um preto, a gente vai mostrar na avaliação completa em detalhes isso para vocês. E lógico que lá a gente vai falar também se compensa ou não você levar para casa essa versão pelos R$ 250 mil. Agora, falando sobre isolamento acústico, ele não é ruim, tá? Ele tá longe de ser ruim. Porém, eu não vou citar ele exatamente como um ponto positivo em relação ao preço do carro, que são 250 mil. É um valor que muitos carros chegam hoje em dia, mas não dá para dizer que é barato também, né? Então eu digo para vocês que o isolamento acústico aqui ele tá mais para mediano, até um pouquinho mais para bom, mas ainda como mediano.
Agora eu falo para vocês sobre o comportamento de direção e suspensão. A suspensão, vou começar por ela é bastante molenga, tá? Então você sente um carro que balança mais quando você passa por alguns desníveis. Ele não fica, pelo menos, flutuando como alguns carros menores, Dolphin Mini, Dolphin GS, Dolphin Plus, mas a suspensão é molenga, tá? Poderia ser um pouquinho mais firme para garantir um pouco mais de estabilidade, né? Menos rolagem nas curvas e também para deixar o carro mais gostoso de dirigir. Ele é gostoso no sentido de confortável, mas não te entrega prazer ao dirigir, né? Você não tem aquele carro mais dinâmico, com mais desempenho em curvas e etc. E a direção, da mesma forma, tá? Ela é muito molenga. Quando a gente vem aqui em veículo, em controle de condução, a gente pode deixar ela no modo esportivo. Ó, ela já está no Sport, tá? Mas mesmo assim, ó... Nossa, como é indireta essa direção, hein? E ela é muito folgada, ó. Você sente ela ficar mais pesada aqui conforme aumenta a velocidade, principalmente no modo Sport. Mas sinceramente, não é legal essa direção. Ela é muito bamba, principalmente em velocidades um pouco mais baixas na cidade. Você mexe assim, ó, o carro não mexe nada. E ó como ela parece ter um atraso, ó. Ela parece demorar, ela não é nada direta, vocês estão vendo, ó? Ó como o carro balança. Realmente isso não é legal. E no modo confortável ela fica ainda mais macia. Não muda muita coisa, mas fica. Então não gostei. E você tem aqui também o modo Sport para os freios, se você quiser. Mas de toda forma, tanto no conforto quanto no Sport, digo para vocês que ele é bastante borrachudo. Os chineses costumam gostar disso, né? Então você pisa no pedal, parece que ele demora um pouco para responder, para de fato frear o carro. Manobrando você percebe isso muito bem. E aqui também, ó, vou dar uma pisada até considerável, ó. Ó, pisei. Dá pra perceber que ele leva alguns milissegundos assim pra responder. Ele não é muito direto, não é muito sensível. É um pedal mais borrachudo que eu não gosto. Falando pra vocês agora sobre consumo de combustível, eu cito primeiro que esse carro pesa 1.830 kg. É um carro pesado, querendo ou não. E o Inmetro informa que no modo híbrido ele faz aqui na estrada 11,2 km por litro. Relembro vocês que esse carro, todos híbridos elétricos, quando você pisa no freio ou tira o pé do acelerador, e você vai ter uma inversão do motor elétrico para transformar a energia cinética de movimento em energia elétrica. Então você consegue recuperar um pouco daquilo que você gastou. Na estrada você freia menos, então você tem menos dessa recuperação, então teoricamente ele gasta mais. E esse carro aqui, ele tem alguns modos. Se você tiver, por exemplo, com uma bateria um pouco mais cheia e deixar no modo automático da bateria, ele vai provavelmente rodar esse trecho aqui em modo 100% elétrico, mesmo na estrada. Só vai ligar o motor a combustão se você pisar mais forte. Por isso a gente deixou ele aqui no Save, onde ele preserva a carga da bateria. De toda forma, estamos com a bateria aqui em 20%, que é o mínimo que ela fica. Ou seja, a gente vai testar o desempenho na prática para responder aquela dúvida para vocês, se sem o apoio da bateria ele fica manco ou não. A gente vai descobrir isso já já. Mas dessa forma ele vira praticamente então um híbrido convencional, onde é o próprio motor ou então as frenagens que vão recarregar a bateria. O grande benefício do híbrido plug-in é que você possa rodar muitos quilômetros em modo 100% elétrico, né? Quando você usa esse modo Save, ele perde esse benefício, então ele vira um híbrido como se fosse convencional. Vamos conferir então como que ficou o nosso resultado, lembrando que só tem um trip de consumo. Ele está informando até o momento 23,7 km, mas até ali acho que ele vai mudar para uns 23,9. 105 km por hora de velocidade média, 1,5 litro gastos, de acordo com o que informa o painel pra gente, e um consumo de 5,8 litros a cada 100 km. Pelo que eu vi aqui, se eu não me engano, isso vai dar em torno de 17 km por litro, tá? 17,2, se eu não me engano. Vou colocar a conta correta aí para vocês. O que é um bom consumo para um carro híbrido pesado, tá? Como eu disse, o híbrido gasta um pouco mais na estrada por ter menos regeneração de energia. Então não é um consumo ruim. Porém, a gente sabe que alguns carros com motor 1.5 turbo, 1.0 turbo, 1.3 turbo, às vezes eles conseguem uma média até melhor do que essa. Então o híbrido, na estrada, ele ainda é econômico. Para um porte desse carro, é realmente um consumo muito bom. Mas ele não vai ser assim tão impressionante quanto na cidade. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu acho que eu mereço que você deixe o seu like aqui embaixo. É uma função completamente gratuita, nem tempo você perde.
e ajuda muito a gente. Assim como hypar o vídeo, arrasta os comentários ali para a esquerda ou para a direita, que você vai perceber a opção de hypar. Também é gratuito, também é rapidinho e ajuda muito o nosso canal. Fundamental para a gente continuar trazendo conteúdos tão completos para vocês. Vamos lá ao nosso teste de desempenho. Já coloquei aqui no modo esporte, hein? Vamos definir aqui mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Demora um pouquinho porque ele vai ligar o motor a combustão, né? Mas estamos aqui, ó, em 100 por hora, 110 e 120. A gente pode ver que depois que o motor a combustão entra para auxiliar o desempenho, ele realmente é bastante rápido. Lembrando, estamos ali, agora caiu para 19% de bateria. Ou seja, ele não fica manco quando está com a bateria baixa, tá? Eu acho que você não vai conseguir abaixar disso. Por exemplo, eu coloquei aqui, aliás, ele já estava, né, em 20%, que é o mínimo que ele mantém, ele nunca abaixa disso. No máximo assim, abaixa para 19, 18, mas ele já vai ligar o motor a combustão para recarregar energia e voltar então ali para os 20%, que são o mínimo. E o mínimo que você consegue definir como alvo para ele chegar é os 25%. A 100 por hora, ó, vamos lá, pé no fundo. Por estar no modo esporte, eu acho que ele já poderia deixar o motor a combustão um pouquinho mais esperto, né? E já passou ali dos 120. O motor grita porque é 1.5 aspirado, mas a gente tem sim um bom desempenho, isso não dá para negar. E aqui você vê no painel, na central multimídia, aliás, você pode ver pelo painel também, tá? Também tem essa função. O gerenciamento aqui do conjunto mecânico. Então você vê, por exemplo, quando o motor térmico, ou seja, a combustão está ligado, quando ele está recuperando energia, ou quando o motor a combustão está gerando energia para a bateria, quando ele está em modo 100% elétrico, enfim, ele vai especificando tudo ali para você através de uma animação. A 100 por hora, vamos fazer mais uma aceleração, lembrando o modo esporte, hein? Pé no fundo, ó, demorou um pouco, você viu, ó, 110 e 120. Agora, sinceramente, eu já achei que o desempenho não foi assim tão legal. Vamos fazer mais um teste para vocês, hein? 100 por hora, pé no fundo, 110 e 120. O que vocês acharam, hein, pessoal? Eu achei bom, mas a primeira retomada nossa ali parece que foi melhor. Será que é por conta da bateria que está baixando? Por mais que tenha mudado um pouquinho o conjunto mecânico, vocês podem ver que lá no Song Plus 2025, que a gente testou já faz mais tempo aqui no canal, a gente fez um teste de desempenho também com a bateria um pouco maior lá. Então, se vocês quiserem, vocês podem comparar bem. A potência combinada de 235 cavalos ele já tinha, inclusive, então isso não muda. 90 por hora, pé no fundo. Ó, sobe a rotação, né? 110 e 120. Não é ruim não, é que pelo tanto que o motor grita, você espera que ele ande um pouco mais. Ele não tem, por exemplo, por ser um híbrido, aquele punch do carro elétrico, sabe? Que você realmente dá uma colada no banco. O torque ele tem bastante, apesar de não especificado ou combinado, né? Mas ele tem bastante. Então você sente uma leve coladinha, mas assim, nada muito empolgante. Mais uma aceleração, vou voltar aqui para 100 km por hora, vamos lá. Pé no fundo, 110, 120. Eu acho que não dá para dizer que o carro é lento ou que o desempenho está ruim, eu achei muito bom. E ó, ele foi ali para 18%, mas vocês podem ver que agora ele já subiu para 19%. Porque ele está mantendo o motor a combustão ligado justamente para recarregar um pouco a bateria. Já aumentou até para os 20, ó. Para vocês verem, justamente para evitar essa perda de desempenho, o carro ele vai sempre colocar ali mais ou menos nos 20% de bateria. Última vez, ó, vamos lá, 100 por hora, pé no fundo, 110, 120. A gente vê realmente que depois que o motor a combustão entra, ele consegue ter um apoio a mais ali na potência e torque para o desempenho. Achei bom. Para um carro de 250 mil híbrido plug-in poderia ser até um pouco melhor. Que eu me lembre, lá no Haval PHEV 19, que ele tem motor 1.5 turbo, por exemplo, ele vai conseguir te garantir um desempenho um pouco melhor. Pelo que eu me lembro, a gente já testou esse carro aqui também, tá? Vocês podem fazer essa comparação. A gente testa muito carro, já testamos mais de 70, então não dá pra gente lembrar exatamente de tudo, ainda mais de carros que a gente já testou há vários meses, né? Mas vocês podem assistir os vídeos para fazer essa comparação. Enfim, o desempenho eu achei bom, ainda mais que a gente está com o ar-condicionado ligado, que a gente sabe que rouba um pouco de potência
da motorização. Agora, não é um carro para você ficar acelerando, ele não tem dinâmica para isso, a direção também não é voltada para isso, então nesse ponto deixa bastante a desejar. E ele continua com o motor ligado até agora, recarregando ali a bateria. Inclusive, esse carro ele possui um indicador de energia aqui no painel de instrumentos. Então você vê ali, ó, que eu não estou acelerando, ele está menos 28 kW, porque ele está recuperando 28. Agora que eu estou acelerando, ele está 23 positivo, 21, e ele vai mudando. Positivo significa que eu estou gastando. Você vê isso numa forma de barra ali também. Agora, se você quiser, por exemplo, ter uma garantia maior de que não vai perder desempenho, você que acelera muito e tudo mais, simples, deixa o carro carregado e aumenta aqui o SOC alvo, né, que é onde você quer chegar de percentual da bateria. Você pode colocar entre 25% e 70%. Então minha dica é, deixe no 70%, porque aí mesmo pisando, ele vai ter bastante carga para utilizar e garantir que você não vai perder o desempenho. Então eu acho que para você deixar esse carro manco, você tem que se esforçar muito, tá? Muita gente diz que ele fica manco sem o apoio da bateria. É só você saber usar o carro certinho aqui que isso não vai acontecer. Esse modo save também serve, por exemplo, se você vai usar energia mais para frente no percurso. Então você sabe, por exemplo, que tem um trecho ali de estrada de terra, por exemplo, onde você tem que andar mais devagar e tal, e talvez compense mais você andar em modo 100% elétrico. Você vai economizar mais do que andar no modo híbrido, muito provavelmente. Então você pode usar o modo save para guardar a energia da bateria e depois tirar do modo save para ele usar mais para frente essa carga. O legal é que você vai comandando aqui o carro. Ele não faz tudo de forma 100% automática, a não ser que você queira, né? E vamos conferir agora como que ficou o consumo acumulado, ou seja, o trecho inteiro de estrada, incluindo as aceleradas que a gente deu. Foram até o momento a 36,3 km rodados. O tempo ele só mostra aqui em horas completas, tá? Por isso que eu nem falei pra vocês. Então aqui, por exemplo, ele tá falando 0,5 hora, que daria mais ou menos meia hora, só que ele não é exato, tá? Então desconsiderem isso. Foram 76 km por hora de velocidade média, 2,5 litros de combustível gastos para rodar esses 36,4 km. Um consumo aqui, lembrando, ele considera só os últimos 50 km, mas como a gente resetou antes de formar 50, então ele está considerando ali a média que a gente andou. 5,9 litros a cada 100 km. Tá aparecendo aí na tela para vocês o que significa isso, porque não dá pra gente fazer a conta agora. Só que pelo que eu percebi em outros híbridos da BYD, se você fizer as contas do quanto você andou em quilometragem e o quanto você gastou de litro, que ele informa pra gente, vai dar uma média diferente do que esses litros a cada 100 km que ele fala. Então o próprio painel é divergente. Vou colocar todos esses dados aí na tela para vocês perceberem se também acontece essa divergência aqui no Song Plus, assim como aconteceu lá no King, por exemplo, ou se eles melhoraram esse quesito na linha 2026. Inclusive, ele faz uma conta maluca aqui, ó. Depois eu vou mostrar tudo na avaliação completa, mas aqui no dado de litro a cada 100 km, primeiro que já poderia ser quilômetro por litro, você não consegue mudar. E ele mostra ali o de energia, então tá menos 3,3 kWh a cada 100 km, então aparentemente ele recarregou o carro. Aí ele soma com o quanto a gente gastou realmente de consumo, que foi 6,9 litros a cada 100 km, e dá um resultado pra gente, que nesse caso aqui agora já mudou para 6 litros a cada 100 km. Maluco, né? Poderia ser uma conta mais simplificada e não considerar somente os últimos 50 km, mas sim todo o trip que você resetou. E você tem inclusive 2 trips de distância nesse carro, o A e o B, mas o de consumo é um só. Vai entender, né? Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o BYD Song Plus 2026 é que ele é um carro muito bom para viajar se você for o passageiro. Esse carro é realmente bastante confortável, tem muito porta-mala, tem muito espaço interno, tem um sistema de som consideravelmente bom. Por ser assinado pela Infiniti, poderia ser até melhor, tá? Mas ainda assim, não é exatamente ruim. Fica um pouco acima ali do mediano, então é um ponto positivo, querendo ou não. Os bancos também são confortáveis, é um carro lotado de tecnologia, bastante seguro também. Então é um carro ótimo para viajar. É econômico na estrada, mesmo sendo um híbrido pesado, só que ele não é prazeroso de dirigir, sendo sincero. Com o tempo, você até acostuma um pouco mais com esse carro. Então você passa a achar ele menos irritante, digamos assim. Mas eu, por exemplo, assim que eu peguei esse carro, antes eu estava com o Volvo X40. Ok, são propostas diferentes, mas lá você tem um carro também que hoje pertence a uma marca chinesa, é fabricado também na China,
também é eletrificado, naquele caso elétrico, e o Volvo é muito mais gostoso de dirigir. Não só ele, tá? A gente pode pegar os Volkswagen, que são bons nisso também, enfim, várias outras marcas em carros até mais baratos que são bem mais prazerosos de dirigir. E não falo nem somente no modo esportivo, abusando mais nas curvas, mas de modo geral, a direção, calibração do freio, do acelerador. Então nesse ponto o Song Plus ainda decepciona bastante. E eu não vou mostrar para vocês como que ficou o consumo inteiro, porque como eu disse, também tem somente um trip de consumo resetável. A gente resetou ele na estrada e perdemos a média inteira do trajeto. E agora que eu já dei a minha opinião, vocês sabem, né? Chegou a hora de vocês opinarem também. Então comenta aqui embaixo o que você achou do BYD Song Plus 2026. Você que já andou no carro, concorda comigo que ele realmente não é assim tão prazeroso de dirigir, que ele poderia ser melhor nesse sentido? Você liga para isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. E é claro, se ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.